E aí, professor, beleza? Tranquilo? Então, não liga, tô meio vermelho, mas é porque tá, peguei ventos, daí tava meio resfriadinho, mas enfim. Não consegui companhia pra fazer o trabalho, eu ia fazer com a minha namorada, mas ela tá fazendo as provas dela, preferindo não envolver, né? E o pessoal daquele caso tá meio ocupadão ultimamente, então vou fazer sozinho mesmo aqui, como se eu estivesse conversando com você aqui, professor, na intimidade. Então, eu vou falar sobre a guerra elétrica, né, a guerra das correntes, falar um pouquinho sobre o Thomas Edison e o Tesla, né, falar um pouquinho sobre eles, alguns experimentos, invenções deles, e daí falo sobre a guerra elétrica no geral, né, como que foi. Então, todo mundo sabe que o Edison era um grande inventor, um cara muito inteligente. Ele fez muitas invenções, assim, né? Tipo, tem mais de 1000 patentes no nome do cara. E, umas pessoas falam que foi 2000, outras falam que foram 1000, enfim. É difícil dizer, mas o cara é brabo, né? E eu achei uma frase aqui, pessoal, eu achei muito legal a frase que ele citou, que foi: um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Achei muito da hora, muito motivacional. Eu fiz umas anotação aqui, professor, só para não me perder no meio da conversa. Daí eu tava dando uma olhada e eu achei 8 experimentos, né, 8 invenções dele que, assim, são muito importantes para o desenvolvimento, assim, da nossa história. A primeira foi a bateria do carro elétrico, que eu achei bem interessante de citar. Eu peguei tipo uma listinha que tinha na internet de alguns experimentos da hora e fui colocando, assim. Ele meio que evoluiu a bateria de carro, ele transformou a bateria em níquel de ferro e antes era de ácido de chumbo, então, né, bem melhor. A segunda foi a câmera de cinema, que ele falou que era como se fosse um fonógrafo, só que da versão do áudio. Que tipo, o fonógrafo dá pra gravar e escutar, e a câmera de cinema, né, seria meio que grava a imagem, né, daí você poderia ver. A outra é a caneta elétrica, que não é tão popular, mas é uma coisa bem da hora. O mimeógrafo, que é a evolução da caneta elétrica. Daí tem aqui a embalagem a vácuo, que eu achei bem legal, que é uma coisa que a gente usa até hoje, um conceito aí muito utilizado para preservar os alimentos. O fonógrafo, que foi citado, que né, é tipo um gravador para você escutar depois. A lâmpada incandescente, né, que ele inventou depois de eu li que ele ficou muito tempo, que ele antes de lançar a lâmpada, ele lançou 100 maneiras de não se fazer uma lâmpada, porque ele fez vários experimentos aí, e não dava certo, uma coisa não funcionava, outra não funcionava, e dele acabou conseguindo, né, professor? Com aquelas ideias malucas, né? E a última aqui é a distribuição de energia elétrica, que é uma das mais importantes aí para guerra das correntes, né? Que ele era adepto da corrente contínua, ele achava mais seguro, que ela funcionaria bem, só que a gente sabe que tinha ele defeitos, né? E daí já entrando no assunto da guerra elétrica, a gente sabe que ele queria aumentar a distribuição de energia durante a cidade, né? O último tópico era esse, que ele queria a distribuição de energia elétrica e a guerra elétrica influencia diretamente nisso, né? Ele queria que as pessoas tivessem acesso à energia como a gente tem hoje, naquela época, é, só que com a corrente contínua. E dessa maneira teria que ter muitas indústrias, né? Tipo, gerando essa energia e passando muito cabo grosso e tal para os lugares, porque ela não consegue chegar tão longe. Então, tipo, era mais ou menos 800 metros, estava estipulado. Então, tipo, ia ter uma indústria aqui, e dali 800 metros teria que ter outra para já fazer a ligação entre elas e funcionar bem, entendeu? E isso é uma coisa meio ruim, porque aumentaria muito a poluição de você ter que ter várias indústrias funcionando e tal. Então, acho que é uma coisa que realmente era complicado de se fazer, né? Fazer a distribuição de energia elétrica com a corrente contínua. Falando um pouco de Tesla, daí depois eu finalizo com a ideia do Tesla e junto tudo. O Tesla, né, todo mundo sabe, o cara é inteligente pra caramba, né, a marca Tesla tem a inspiração nele, né, e assim, ele estudou energia elétrica, ele sempre foi muito curioso, muito interessado nesse assunto, o pai dele sempre treinava ele desde pequeno, a ele ser inteligente, a ele estudar, né, e ele descobriu o campo magnético rotativo, que é muito, muito importante aí para a corrente alternada, que era o que ele buscava, né, professor? E eu vi também que num trabalho de faculdade foi o que deixou ele encucado, que fez ele querer investir nisso. O professor dele estava dando um exemplo de corrente contínua, se não me engano, um negócio assim, e ele notou que tinha uma falha, um negócio que incomodava ele, e ele depois foi estudar isso e acabou, né, dando certo a corrente alternada. E ele gostava dessa corrente porque ele julgava ser mais eficiente pela distância que ela conseguia chegar. Então, tipo, você consegue usar materiais menos sofisticados, elevar ela a uma distância muito grande, em
alta quantidade e funcionar tudo jóia. E uma frase que eu achei bem legal que ele colocou é: não creio que haja uma emoção mais intensa para um inventor do que ver suas criações funcionando. Essas emoções fazem você esquecer de comer, de dormir, de tudo. Tipo, ele meio que faz uma referência ao orgulho, né? Você fazer o que você pretendia e você chegar lá é muito, muito interessante, né? E eu vi também que Tesla fez várias previsões durante a vida dele, mas 5 que deram muito certo, assim, que ele acertou, que foi muito massa. Foi primeiro o Wi-Fi, que ele dizia que um dia a gente teria uma maneira de transmitir as informações, os documentos, tudo sem precisar do papel, que seria por meio da tecnologia sem fio, né? Seria o Wi-Fi. O celular, da mesma maneira, ele falou que a gente chegaria a um momento que a gente não precisaria como se diz, é, do físico, do papel ali escrito, que a gente chegaria a um ponto que a gente consegue transmitir todas as informações com uma coisa só, que é o nosso celular hoje em dia. E ele chamou isso, usou o termo tecnologia de bolso, que é celular, né? Os drones, que ele falou que um dia existiria um aparato eletrônico que seria controlado por meios remotos, né? Que hoje é o drone, que é uma máquina que funciona ali para tudo, você pode fazer ela voar, pode fazer ela ter um gancho e conseguir pegar as coisas e mexer. E isso é muito útil e ele sempre dizia que as máquinas um dia seriam imprescindíveis para os humanos, né? E a gente vê hoje que é verdade. Que numa indústria, não existe indústria sem máquina, né? Hoje em dia é um bagulho que revolucionou, né? A globalização tá aí para isso. Daí vi também que os aviões de alta velocidade foi uma coisa que ele meio que preveu, porque ele disse que dentro de muito tempo a gente conseguiria atravessar dos Estados Unidos à Europa em poucas horas. Muita gente chamava ele de louco por causa disso, mas hoje a gente vê que a gente atravessa o mundo em velocidade aí, tipo, muito menor do que com certeza era na época, que nem tinha como, né? E outra coisa que ele falou foi do empoderamento feminino, uma coisa que eu achei bem, bem da hora, que ele falou que, tipo assim, as mulheres, por meio da tecnologia, conseguiriam chegar mais longe. Isso tirando aquele limite de que o homem estuda, o homem está de chefe, a mulher só serve para fazer filho. Que um dia as mulheres, com o avanço da tecnologia e da sociedade, as mulheres conseguiriam ter o mesmo nível de ensino, poderiam estudar, poderiam trabalhar, poderiam ter cargos dentro das empresas tão grandes quanto os homens. E é verdade, tipo, hoje você vê uma mulher consegue fazer até mais coisas do que muitos homens, né? Muita mulher é inteligente, dedicada e consegue chegar a níveis incríveis, né? Se não me engano, uma das diretoras do Facebook é uma mulher. Tipo, você vê assim, é uma coisa bem muito massa. Você pensar que antigamente as mulheres não conseguiam ter um espaço tão grande por meio da tecnologia, elas explodiram, assim, né? Chegaram a um ponto que, claro, tem muita desigualdade, mas comparado com antigamente, as mulheres hoje em dia são um sonho, né? Em vários sentidos, né? Porque se você for analisar, as mulheres hoje são inteligentes, são bem cuidadas, são bonitas, têm educação, assim, tipo, é um bagulho, um nível que antigamente ninguém nunca pensou que as mulheres fossem chegar, né? E o Tesla tava lá, pum, era isso. E agora falando sobre a guerra das correntes, como eu falei do Thomas Edison, ele que era adepto da corrente contínua, ele fez vários panfletos, fazia campanhas e coisas para meio que descredibilizar a corrente alternada, falando que ela era muito perigosa, que em caso de acidente ela poderia causar grandes problemas. E meio que o Tesla conseguiu provar o contrário, né? Com o quão boa foi a corrente alternada, né, professor? Tipo, é uma coisa que evoluiu muito desde então, mas ele conseguiu fazer um projeto que funcionasse muito bem e que além de funcionar bem, tipo, porra, funciona bem e traz energia pra gente, cara. E realmente você conseguia ter menos indústrias, ter materiais piores, não piores, né, mas tipo mais simples para fazer uma coisa melhor, né? Tipo, a corrente contínua você precisava de muita tecnologia, de muito material bom, do cobre puro e coisa para você conseguir fazer ela funcionar bem e ainda assim não era tão boa quanto a corrente alternada, que atinge distâncias enormes aí tranquilamente, né? Que é o que a gente usa hoje em dia. E achei uma coisa bem engraçada, professor, fazendo a pesquisa, eu vi que a gente usa corrente alternada, tem nas tomadas, né? O princípio de tudo. E daí eu vi uma coisa bem assim, que quando a gente tem um objeto, por exemplo, um notebook que eu estou usando aqui, com essa caixinha aqui, ó, com a fontezinha, meio que Edson dá um sorrisinho assim de sim, eu ainda tô vivo, porque
A gente usa corrente alternada, mas para transmitir para tudo, a corrente contínua é muito útil, né? Então, realmente, Edison, mesmo sendo nomeado pai da eletricidade, é injusto com o Thomas, mas também é justo com o Edison, né, professor? Porque os dois eram um nível, outro patamar, assim, né, professor? E analisando friamente, assim, tudo que aconteceu, né, com a evolução da eletricidade, com a criação da lâmpada, com todos os aparatos tecnológicos que a gente depende da eletricidade hoje, se não fosse esses caras pensar assim, eu vou estudar, eu vou criar, mas tá ferrado, né, professor? Tipo, que nem o Tesla citou que seria imprescindível ter uma indústria. É real uma indústria, uma máquina dentro de uma indústria. E é verdade, hoje em dia a gente não chegaria no ponto que a gente está hoje de ter, tipo, todo mundo tem um carro, você vai lá na concessionária, você consegue comprar o carro, ele não demora tanto para ser montado, ele vem da China a peça, ele vem de outro lugar a peça, ele é montado no México, vem pro Brasil pronto. Não teria como, né, professor? Seria impossível esse embargo aí, né? E eu acho que é uma coisa muito, muito nada se pensar assim, como foi o passado, né? Tipo, como foi essa evolução, assim, os caras sendo realmente muito outro nível de pesquisador, de inteligência, de a gente tem hoje em dia caras tão inteligentes, mas é que antigamente os caras descobriram, hoje em dia os caras aperfeiçoam, né, pessoal? Claro, tem muitas descobertas aí que nem a gente falou na aula do buraco negro, mas hoje um cara que faz um notebook, ele tenta aperfeiçoar o notebook antigo, e o Tesla, tipo, meio que era o primórdio, não tinha nem o notebook, não existia, ele teve que criar a eletricidade para o notebook funcionar. Isso é muito da hora de se pensar, assim, pessoal. E no geral é isso aí que eu queria dizer. Queria citar algumas curiosidades aí deles e trazer um pouco sobre a guerra elétrica. É meio simples, porque sozinho não dá pra trabalhar com muita coisa. Eu queria fazer um vídeo com imagem, assim, uma coisa mais bem produzida, mas no geral eu botei uma musiquinha aqui, fiz uma pesquisa e tamo aí, professor. Tamo junto. Valeu aí pela segunda oportunidade e até a próxima. Tamo junto aí, professor. Valeu. Bons podcasts.